Vocês já pararam para pensar que a grande oportunidade da vida de vocês poderia estar exatamente no momento mais difícil? Aos meus 20 anos eu pude reaprender a fazer coisas que eu jamais tinha pensado sobre elas, como por exemplo andar. Eu nunca tinha parado para pensar que o nosso braço acompanha a nossa perna, ou que quando a gente vai subir uma rampa, o nosso tronco tem que acompanhar o nosso corpo. E foi muito especial para mim isso, foi muito valioso. Eu agradeço muito por estar vendo como essas coisas são incríveis e por estar dando tanto valor a coisas que até meus 20 anos eu achava tão pequenas, né? E aí eu voltei a fazer tudo que eu já fazia e comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito antes, como dançar, surfar, andar de skate. Cada dia eu inventando uma coisa nova. Tudo isso foi possível graças a 4 lições que eu levei comigo todos os dias e que tiveram, um papel fundamental nisso tudo. A minha primeira lição foi: não supervalorize o que não é essencial para você. E isso cabe várias interpretações, né? Mas 2 eu acho bem importantes. O primeiro tema que eu quero falar é sobre problemas. Todo mundo tem problema. Todo mundo está passando por um problema agora, ou tem problemas enormes dentro de casa. Só que a gente não precisa dar um peso muito grande para eles. A gente pode simplesmente escolher como é que a gente quer encarar esses problemas. Eles não precisam ter um peso enorme. Você não precisa perder o seu dia inteiro estressado, bravo por causa desse problema. Deixa ele ter um peso menor. E a segunda coisa sobre supervalorizar é a nossa beleza. Até meus 20 anos, eu sempre fui focada em corpo, né? A gente sempre quer um corpo melhor, a gente está ali malhando, exercitando, tô insatisfeita com uma gordurinha. E quando uma coisa dessas acontece, quando a gente sofre um acidente, que a gente vê que a gente podia ter perdido a nossa vida, a gente fala: meu Deus, que bobagem, pra que eu ficava me importando com isso? Isso não é nada. Cada um tem suas imperfeições, é assim que a vida é. É muito mais legal cada um ter um nariz, uma gordurinha, um tipo de corpo. Imagina se todo mundo fosse igual. Ia ser tão sem graça, né? Eu tenho muito orgulho da minha perna, da minha cicatriz, e de todas elas, do meu rosto que eu tenho no joelho, porque isso está contando a minha história. Aqui que está a minha história, pelo que eu passei, os meus tombos, os meus acertos. E eu acho que a gente devia pensar mais nisso do que querer sempre melhorar e melhorar e melhorar. A minha segunda lição, que eu tirei para minha vida, é que se você tem uma ideia, seja ela qual for, ou um sonho, vá atrás dela, porque pode ser sua última chance. Quando eu sofri meu acidente, eu tinha acabado de trancar uma faculdade de administração, que eu tinha entrado e fiz 1 ano e meio, mas meu sonho sempre tinha sido fazer jornalismo. Mas eu não quis fazer jornalismo porque era muito difícil dar certo, era uma profissão complicada. E aí eu fui tentando e não dei certo em administração, eu estava fazendo cursinho. E aí 2 dias depois do meu acidente eu falei: meu Deus, eu tenho que fazer jornalismo rápido, é o meu sonho, é o que eu amo. Eu ia ter morrido com 20 anos sem fazer o que eu amo, eu ia gastar dias da minha vida sem fazer o que eu amo, preocupada com o retorno que isso ia me dar. Qual o sentido disso? Eu quero ser feliz. E era algo que eu tinha muito certo. É uma coisa muito curiosa, mas a primeira coisa que eu queria fazer depois do meu acidente era fazer uma tatuagem. E ninguém estava entendendo. Como assim tem tanta coisa para ela fazer? Por que ela quer fazer uma tatuagem? Mas logo antes do meu acidente, eu queria fazer uma tatuagem. E eu falei: não vou fazer, tô muito nova, vou arrepender com certeza mais pra frente. E aí eu falei: meu Deus, olha o tanto de coisa que eu ia deixar de fazer por uma bobagem, por medo de arrepender. Então eu fui, com as 2 muletas, ainda sem prótese, no estúdio de tatuagem, e fiz 3 de uma vez. Agora eu já tô com 10, e não sei quando eu vou parar. Mas esse pequeno gesto, isso pra mim representou muito, porque representou uma liberdade. Eu estava aprisionada nas coisas que eu tinha medo de fazer por medo de arrepender. E quando eu vi que a vida é tão frágil, eu falei: eu não posso fazer isso. Vamos aproveitar. A minha terceira lição, e que é super importante pra mim, é sobre medo. O medo tá sempre aqui.
Cada um tem seus medos. Medo é uma coisa totalmente individual. Tem gente que tem medo de perder alguém, tem gente que tem medo de algum animal. E eu, depois do meu acidente, eu desenvolvi um medo muito grande. De carro, eu fiquei com medo, sem noção espacial, mas o maior foi de avião. E era um pânico, assim, é difícil explicar para quem talvez nunca sofreu disso. Mas minha mão suava, eu passava mal, eu chorava, era muito difícil para mim. E aí o meu primeiro trabalho fora de Belo Horizonte, eles me convidaram para um desfile em São Paulo. E ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, meu Deus, meu desfile, como é que vai ser isso tudo? Eu falei, eu acho que eu não vou. Eu vou inventar uma desculpa, vou falar que eu tô doente, porque eu tô com muito medo, eu tô pressentindo algo ruim, eu acho que não vai dar certo. E eu fiquei uma semana pensando no que fazer. E aí eu decidi ir. E foi muito importante isso pra mim, porque eu ter ido foi o pontapé, foi o que me libertou, foi o que tornou possível a minha vida ser assim hoje. Eu viajo semanalmente, eu viajo às vezes, várias vezes por semana, eu faço voos internacionais sozinha. E isso talvez não teria sido possível, nada disso teria acontecido se eu tivesse deixado o medo me vencer aquele dia. Eu falo que talvez o medo fique comigo pro resto da minha vida. Mas o que eu sempre vou poder escolher é como eu enfrento o meu medo, como eu encaro o meu medo. Tem uma frase que eu levo sempre comigo, que é: corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que tem medo e que mesmo assim vai lá e faz. E isso em todos os aspectos da nossa vida. Medo de arriscar, medo da mudança, medo de mudar de trabalho, de casa. Isso me leva à minha última lição, e que para mim é a mais importante, talvez resuma tudo, que é sobre mudança. Mudanças acontecem a todo momento. A hora está passando, tem alguém mexendo, a mão, a cabeça. E tem mudanças de todos os jeitos. Mudanças grandes, pequenas, boas, ruins. Algumas que a gente escolhe e outras que não. O que a gente sempre vai poder escolher é como a gente age depois dessas mudanças. Eu perdi a minha perna. Não foi uma mudança que eu escolhi, foi uma que aconteceu comigo. Mas naquele momento eu estava lidando com um fato. Nada do que eu fizesse ia trazer minha perna de volta. Nada, eu tinha perdido. Eu podia ficar triste, perguntar por que comigo, bem naquela hora, eu indo viajar. Ou eu podia falar, bora, ver o que está me esperando. Ver como é essa vida, esse mundo que eu não sei como vai ser. Isso é muito legal, isso mudou tudo. Eu tenho certeza que se eu não tivesse enfrentado a minha mudança com otimismo, eu não estaria aqui hoje e talvez minha vida estaria totalmente diferente do que ela está hoje. Depois dessas 4 lições, começou a pesar muito pra mim, assim. Eu quero ficar perto da minha família, dos meus amigos em casa. Eu valorizo tanto eles. Nossa, eu vejo como a nossa vida é valiosa. Eu quero aproveitar cada segundinho. E o que me motivou e me motiva até hoje é saber que eu posso ajudar pessoas. Eu posso ajudar tanto pessoas que estão na mesma situação que eu, ou pessoas que não estão, ou pessoas que só estão precisando talvez de um estímulo para viverem com liberdade, para se aceitarem. É isso que me motiva todos os dias. Eu tenho tantos planos, eu tenho tantas coisas que eu quero fazer ainda. Porque quando eu sofri meu acidente, eu falei, eu não sei por que isso aconteceu. Cada pessoa me falava uma coisa, eu não sei. Mas eu quero levar isso como uma missão. Eu quero pegar esse fato ruim, que várias pessoas consideravam, esse acidente, uma coisa ruim que tinha acontecido, e quero tornar a missão da minha vida. Eu quero fazer disso um verdadeiro propósito. E é para isso que eu estou aqui. E vocês? O que vocês estão fazendo dos momentos difíceis da vida de vocês?